Deus existe real e verdadeiramente no homem, em cada ser humano. Deus se torna totalmente nós. Ele não é nossa virtude, mas nosso eu real, nossa imaginação. Este é mais um vídeo da série A Imaginação Cria Sua Realidade, da obra de Neville Goddard. Se quiser acompanhar todos os vídeos, basta acessar a playlist completa na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gratidão! A imaginação está ativa em e através de qualquer estado de que tenha consciência. Se levarmos a sério a mudança de consciência, existem possibilidades inacreditáveis. Os sentidos unem o homem em um casamento forçado e profano com o que, se ele estivesse imaginativamente desperto, ele destruiria. Não precisamos nos alimentar de dados dos sentidos. Mude o foco da consciência e veja o que acontece. Por mais que nos movamos mentalmente, devemos perceber o mundo sob um aspecto ligeiramente alterado. A consciência é geralmente movida no espaço pelo movimento do organismo físico, mas não precisa ser tão restrita. Pode ser movido por uma mudança naquilo de que temos consciência. O homem está manifestando o poder da imaginação cujos limites ele não pode definir. É muito importante perceber que o eu real, imaginação, não é algo fechado dentro da fronteira espacial do corpo. A história anterior prova que, quando encontramos uma pessoa na carne, seu eu real não precisa estar presente no espaço onde está seu corpo. Mostra também que a percepção dos sentidos pode ser posta em operação fora dos meios físicos normais, e que os dados dos sentidos produzidos são do mesmo tipo que aqueles que ocorrem na percepção normal. A ideia na mente da mãe que deu início a todo o processo era a ideia muito definitiva de estar no lugar onde a filha morava. E se a mãe realmente estivesse naquele lugar, e se a filha estivesse presente, ela teria que ser perceptível para a filha. Podemos apenas esperar compreender esta experiência imaginal, e não em termos mecânicos ou materialistas. A mãe imaginou, em outro lugar, como estando aqui. Londres era tão aqui para a filha que vivia lá quanto São Francisco estava aqui para a mãe que vivia lá. Quase nunca passa pela nossa cabeça que este mundo possa ser diferente em essência do que o senso comum nos diz que ele é tão obviamente. Blake escreve: não questiono meu olho corpóreo ou vegetal mais do que questionaria uma janela a respeito de uma visão. Eu olho através dele e não com ele. Olhar através do olho não apenas muda a consciência para outras partes deste mundo, mas também para outros mundos. Os astrônomos devem desejar saber mais sobre esse olhar através do olho, essa viagem mental que os místicos praticam com tanta facilidade. Eu viajei através de uma terra de homens e mulheres também, e ouvi e vi coisas tão terríveis como os errantes da Terra Fria nunca conheceram. William Blake, The Mental Traveler. A viagem mental tem sido praticada por homens e mulheres despertos desde os primeiros dias. Paulo afirma: eu conheço um homem em Cristo que 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu, seja no corpo ou fora do corpo. Eu não sei, Deus o sabe. 2:12. Paulo está nos dizendo que ele é esse homem e que viajou pelo poder da imaginação ou de Cristo. Em sua próxima carta aos Coríntios, ele escreve: testem-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13:5. Não precisamos estar mortos para desfrutar de privilégios espirituais. O homem é toda imaginação e Deus é o homem. William Blake, de Annotations to Berkeley. Teste-se como esta mãe fez. Sir Arthur Eddington disse que tudo o que temos o direito de dizer do mundo externo é que é uma experiência compartilhada. As coisas são mais ou menos reais, na medida em que podem ser compartilhadas com outras pessoas ou conosco em outro momento. Mas não existe uma linha dura e rápida. Aceitando a definição de realidade de Eddington como experiência compartilhada, a história acima é tão real quanto a terra ou uma cor que foi compartilhada por mãe e filha. O alcance da imaginação é tal que devo confessar que não sei quais são os limites, se houver, para a sua capacidade de criar a realidade. Todas essas histórias nos mostram uma coisa, que uma atividade imaginal que implique o desejo realizado deve começar na imaginação à parte da evidência dos sentidos naquela jornada que leva à realização do desejo.
Capítulo 9 A Lei e a Promessa. Entrarem. Se o espectador entrasse nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo, se ele pudesse fazer um amigo e companheiro de uma dessas imagens de maravilha, que sempre o implora para deixar as coisas mortais, como ele deve saber, então ele se levantaria de seu túmulo, então ele encontraria o Senhor no ar e então ele seria feliz. Blake. A imaginação, ao que parece, não fará nada do que desejamos, até que entremos na imagem do desejo realizado. Esta entrada na imagem do desejo realizado não se assemelha ao vazio fora da existência que se entrou em globos e se torna um útero. De Blake. Não é esta a verdadeira interpretação da história mítica de Adão e Eva. O homem em sua emanação. Não são os sonhos de fantasia do homem a sua emanação, a sua Eva em que ele se planta em todos os seus nervos, assim como um lavrador o seu molde, e ela se torna a sua morada e jardim fecundo 70 vezes. William Blake, The Mental Traveler. O segredo da criação é o segredo da imaginação. Primeiro, desejar e então assumir o sentimento do desejo realizado até que o sonho da fantasia, o vazio fora da existência, entre e se englobe e se torne um útero, uma morada, lugar e jardim frutífero 70 vezes. Observe bem que Blake nos incentiva a entrar nessas imagens. Essa entrada na imagem faz com que ela se englobe e se torne um útero. O homem, ao entrar em um estado, o impregna e faz com que ele crie o que a união implica. Blake nos diz que essas imagens são sombrias para aqueles que não moram nelas, meras possibilidades, mas para aqueles que entram neles, eles parecem as únicas substâncias. No meu caminho para a costa oeste, parei na Chicago para passar o dia com os amigos. Meu anfitrião estava se recuperando de uma doença grave e seu médico o aconselhou a se mudar para uma casa térrea. Seguindo o conselho do médico, ele comprou uma casa térrea adequada às suas necessidades, mas agora era confrontado com o fato de que parecia não haver comprador para sua grande casa de 3 andares. Quando cheguei, ele estava muito desanimado. Ao tentar explicar a lei da imaginação construtiva para meu anfitrião e sua esposa, contei-lhes a história de uma mulher muito importante de Nova York que veio me ver a respeito do aluguel de seu apartamento. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma casa de campo, mas era absolutamente essencial que ela alugasse seu apartamento se ela e sua família fossem passar o verão em sua casa de campo. Neville Goddard, O Poder da Consciência, Capitão. 23. Histórias de casos, 5. Em anos anteriores, o apartamento tinha sido alugado sem qualquer dificuldade no início da primavera, mas na época em que ela veio me ver, a temporada de sublocações de verão parecia ter acabado. Embora o apartamento estivesse nas mãos de bons corretores imobiliários, ninguém parecia interessado em alugá-lo. Eu disse a ela o que fazer em sua imaginação. Ela fez isso. Em menos de 24 horas, seu apartamento foi alugado. Expliquei como ela, com o uso construtivo de sua imaginação, havia alugado seu apartamento. Por sugestão minha, antes de dormir naquela noite em seu apartamento na cidade, ela imaginou que estava deitada em sua cama em sua casa de campo. Em sua imaginação, ela via o mundo de uma casa de campo em vez de um apartamento na cidade. Ela sentiu o cheiro do ar fresco do campo. Ela tornou isso tão real que realmente adormeceu com a sensação de estar no campo. Isso foi numa quinta noite. Às 9 horas da manhã do sábado seguinte, ela me ligou de sua casa de campo e me disse que na sexta-feira um inquilino altamente desejável, que atendia a todos os seus requisitos, não apenas alugou seu apartamento, mas o alugou com a única condição de que poderia se mover naquele mesmo dia. Sugeri aos meus amigos que construíssem uma estrutura imaginal como aquela mulher havia feito, que era dormir, imaginando que estavam fisicamente presentes em sua nova casa, sentindo que haviam vendido sua antiga casa. Expliquei a eles a grande diferença entre pensar na imagem de sua nova casa e pensar na imagem de sua nova casa. Pensar nisso é uma confissão de que eles não estão nisso, pensar nele é a prova de que eles estão nele. Entrar na imagem daria substância à imagem. A ocupação física da nova casa ocorreria automaticamente. Expliquei que a aparência do mundo depende inteiramente de onde o homem está quando faz sua observação. E o homem, sendo toda imaginação, deve estar onde está na imaginação. Esse conceito de causalidade os perturbou, pois cheirava a magia ou superstição, mas eles prometeram que tentariam.
Eu parti naquela noite para a Califórnia e na noite seguinte o condutor do trem em que eu viajava me entregou um telegrama. Dizia: a casa foi vendida na meia-noite passada. Uma semana depois, eles escreveram e me disseram que na mesma noite em que deixei Chicago eles adormeceram fisicamente na velha casa, mas mentalmente na nova, vendo o mundo da nova casa, imaginando como as coisas soariam se isso fosse verdade. Eles foram acordados naquela mesma noite de seu sono para serem informados de que a casa havia sido vendida. Não até que a imagem seja inserida, até que Eva seja conhecida, o evento irrompe no mundo. O desejo realizado deve ser concebido na imaginação do homem antes que o evento possa evoluir para fora do que Blake chama de o vazio. A próxima história prova que, ao mudar o foco de sua imaginação, a senhora MF entrou fisicamente onde persistia em ser imaginativamente. Logo depois de nosso casamento, meu marido e eu decidimos que nosso maior desejo em comum era um ano na Europa. Este objetivo pode parecer razoável para muitas pessoas, mas para nós, amarrado a uma esfera estreita de finanças limitadas, parecia não apenas irracional, mas completamente ridículo. A Europa poderia muito bem ser outro planeta. Mas eu tinha ouvido seus ensinamentos, então persisti em adormecer na Inglaterra. Por que a Inglaterra necessariamente? Eu não sei dizer, exceto que eu tinha visto um filme atual apresentando a área ao redor do Palácio de Buckingham e prontamente me apaixonei pela cena. Tudo o que fiz em minha imaginação foi ficar parado em silêncio do lado de fora dos grandes portões de ferro e sentir as barras de metal frio agarradas com força em minhas mãos enquanto eu via o palácio. Por muitas e muitas noites eu senti uma alegria intensa por estar ali e adormeci neste estado de felicidade. Logo depois, meu marido conheceu um estranho em uma festa que, dentro de um mês, foi fundamental para conseguir uma bolsa de estudos para ele em uma grande universidade. Imagine minha empolgação quando soube que a universidade era na Inglaterra. Amarrado a uma esfera estreita. Dentro de um mês, estávamos cruzando o Atlântico e nossas dificuldades supostamente intransponíveis derreteram como se nunca tivessem existido. Passamos nosso ano na Europa, um dos anos mais felizes da minha vida. MF. A aparência do mundo depende inteiramente de onde o homem está quando faz suas observações. E o homem, sendo toda imaginação, deve estar onde está na imaginação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Salmo 1:8, 22. Essa pedra está imaginando. Eu te conheço este segredo e deixo você agir ou reagir. Esta é a famosa pedra que converte tudo em ouro, porque aquilo que Deus toca e possui não pode ser menos dito. George Herbert, o Elixir. Minha casa é velha, mas é minha. Eu queria o exterior pintado e o interior redecorado, mas não tinha dinheiro para realizar nenhum dos dois objetivos. Você nos disse para viver, como se nosso desejo já fosse uma realidade, e isso eu comecei a fazer, imaginando minha velha casa com uma nova demão de tinta, móveis novos, decoração nova e todos os enfeites. Eu caminhei, em minha imaginação, pelos quartos recém-decorados. Eu andei pelo lado de fora admirando a tinta fresca, e, ao final do meu ato imaginal, entreguei ao empreiteiro um cheque para pagamento integral. Entrei nessa cena imaginal com a maior frequência possível durante o dia e todas as noites, antes de adormecer. Em 2 semanas, recebi uma carta registrada do Lloyds de Londres, dizendo que havia herdado $7.000 de uma mulher que nunca conheci. Eu conhecia o irmão dela quase 40 anos antes e havia prestado um pequeno serviço há 15 anos para a senhora quando esse irmão havia morrido em nosso país, e ela me escreveu pedindo detalhes sobre a morte dele, que eu pude fornecer. Eu não tinha ouvido falar dela desde aquela época. Agora, aqui estava o cheque de $7.000, mais do que o suficiente para cobrir o custo da restauração da minha casa, além de muitas outras coisas que eu desejava. Eca. Aquele que não imagina em traços melhores e mais fortes, e em luz mais forte e melhor do que seus olhos mortais e perecíveis podem ver, não imagina de forma alguma. Blake. A menos que o indivíduo se imagine, outra pessoa ou em outro lugar, as condições e circunstâncias presentes de sua vida continuarão a existir e seus problemas se repetirão, pois todos os eventos se renovam a partir de suas imagens constantes. Por ele eles foram feitos, por ele eles continuam existindo, e por ele eles podem deixar de existir. O segredo da causalidade está nas imagens montadas,
mas uma palavra de advertência: a montagem deve ter significado, deve implicar algo ou não formará atividade criativa. A palavra. Capítulo 10. A lei e a promessa. Coisas que não aparecem. O que é visto foi feito de coisas que não aparecem. Heb. 11:3. A história humana, com suas formas de governo, suas revoluções, suas guerras e, de fato, a ascensão e queda das nações, poderia ser escrita em termos da ascensão e queda de ideias implantadas nas mentes dos homens. Herbert Hoover. O segredo de imaginar é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira. O poder supremo, a sabedoria suprema, o deleite supremo residem na solução longínqua deste mistério. Douglas Fawcett. Recusar-se a reconhecer o poder criativo da atividade invisível e imaginal do homem é grande demais para ser questionado. O homem, por meio de sua atividade imaginal, literalmente chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Pela atividade imaginal do homem, todas as coisas são feitas, e sem tal atividade, nada do que foi feito se fez. João 3. Tal atividade causal poderia ser definida como um conjunto imaginal de imagens, que ocorrendo, algum evento físico invariavelmente ocorre. Cabe a nós reunir as imagens do desfecho feliz, e então, evitar interferir. O evento não deve ser forçado, mas sim permitido acontecer. Se a imaginação é a única coisa que atua, ou é, nos seres humanos existentes, como Blake acreditava, então nunca devemos ter certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que deu início a essa mudança sutil na mente dos homens. William Butler Yeats. Esta avó pisa diariamente o lagar para sua neta. Ela escreve: esta é uma daquelas coisas que faz minha família e amigos dizerem: nós simplesmente não entendemos isso. Kim tem 2 anos e meio agora. Cuidei dela por 1 mês depois que ela nasceu e não a vi novamente até 1 ano atrás, e então, por apenas 2 semanas. No entanto, durante o ano passado, todos os dias eu a peguei no meu colo, na minha imaginação, e a abracei e conversei com ela. Nesses atos imaginários, analiso todas as coisas maravilhosas sobre Kim. Deus está crescendo através de mim, Deus está amando por meu intermédio, etc. No início, eu recebi a resposta de uma criança muito pequena. Quando eu comecei Deus está crescendo através de mim, ela respondeu, eu. Agora, quando eu começo, ela completa a frase inteira. Outra coisa que aconteceu é que, com o passar dos meses, conforme eu a coloco, na minha imaginação, no colo, ela fica cada vez maior e mais pesada. Quem nem mesmo viu uma foto minha no ano passado? No máximo, eu só poderia ser um nome para ela. Agora, em algum momento do dia, sua família me diz, ela começa a falar de mim, para ninguém em particular, apenas falando. Às vezes, dura 1 hora, ou ela vai ao telefone e finge ligar. Em seu monólogo estão trechos como, meu D&D me ama. Meu D&D sempre vem me ver todos os dias. Embora eu saiba o que tenho feito na minha imaginação, isso me fez também ficar maravilhado. Reino Unido. Todos os homens e mulheres imaginativos estão sempre lançando encantamentos, e todos os homens e mulheres passivos, que não têm uma vida criativa poderosa, estão continuamente sob o feitiço de seu poder. Não há forma na natureza que não seja produzida e sustentada por alguma atividade imaginal. Portanto, qualquer mudança na atividade imaginal deve resultar em uma mudança correspondente na forma. Imaginar uma imagem substituta para conteúdo indesejado ou defeituoso é criá-la. Se apenas persistirmos em nossa atividade imaginal ideal e não permitirmos que satisfações menores sejam suficientes, a vitória será nossa. Quando li em Searching and Harvest a história da professora que, através de sua imaginação, na revisão diária, transformou uma aluna delinquente em uma linda menina, decidi fazer algo sobre um menino na escola do meu marido. Contar todos os problemas envolvidos levaria páginas, pois meu marido nunca teve um filho tão difícil, nem uma situação parental tão difícil. O rapaz era muito jovem para ser expulso, mas os professores se recusaram a recebê-lo em suas aulas. Para piorar as coisas, a mãe e a avó literalmente acamparam nas dependências da escola, causando problemas para todos. Queria ajudar o menino, mas também queria ajudar meu marido. Então, todas as noites, eu construía 2 cenas em minha imaginação, uma,
Eu vi uma criança perfeitamente normal e feliz. 2. Eu ouvi meu marido dizer, não posso acreditar. Querida, mas você conhece, R, está agindo como um menino normal, agora. E é o paraíso não ter essas duas mulheres por perto. Depois de 2 meses persistindo em minhas brincadeiras imaginárias, noite após noite, meu marido chegou em casa e disse, é como o paraíso em torno da escola, não exatamente as mesmas palavras, mas perto o suficiente para mim. A avó se envolveu em algo que a tirou da cidade e a mãe teve que acompanhá-la. Ao mesmo tempo, um novo professor acolheu o desafio da R, e ele estava progredindo maravilhosamente bem em tudo que eu imaginava para ele. GB. É inútil manter padrões que não aplicamos. Ao contrário de Portia, que disse, posso ensinar mais facilmente a 20 o que era bom ser feito, do que ser um dos 20 para seguir o meu próprio ensino. William Shakespeare, o mercador de Veneza. GB seguiu seu próprio ensino. É fatalmente fácil fazer da aceitação da fé imaginar um substituto para viver por ela. Ele me enviou para curar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão para os que estão presos. Isaías 61, 1. Capítulo 11. A lei e a promessa. O Potter. Levanta-te e desce à casa do oleiro, onde te deixarei ouvir as minhas palavras. Então, desci para a casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando em seu torno. E o vaso que ele estava fazendo de barro estragou-se na mão do oleiro, e ele o retrabalhou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Jeremias 18, 2-4. A palavra traduzida como Potter significa imaginação. Com o material que outros teriam jogado fora por serem inúteis, uma imaginação desperta ou remodela como deveria ser. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64, 8. Esta concepção da criação como uma obra da imaginação, e do Senhor nosso Pai como nossa imaginação, nos levará mais longe no mistério da criação do que qualquer outro guia. A única razão pela qual as pessoas não acreditam nessa identidade de Deus e da imaginação humana é que não estão dispostas a assumir a responsabilidade por seu terrível uso indevido da imaginação. A imaginação divina desceu ao nível da imaginação humana, para que a imaginação humana possa ascender à imaginação divina. O Salmo 8 diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, não um pouco menor do que os anjos, como a versão King James erroneamente traduz. Os anjos são as disposições emocionais do homem, e portanto, são seus servos, e não seus superiores, como nos diz o autor de Hebreus. Heb. 1:14. A imaginação é o homem real e é um com Deus. A imaginação cria, conserva e transforma. A imaginação é radicalmente criativa quando toda atividade imaginativa baseada na memória desaparece. A imaginação é conservadora quando sua atividade imaginal é alimentada por imagens fornecidas principalmente pela memória. A imaginação é transformadora quando varia um tema já existente, quando altera mentalmente um fato da vida, quando deixa o fato de fora da experiência lembrada ou coloca algo em seu lugar, se perturba a harmonia que deseja. Com o uso de sua imaginação, esta jovem artista talentosa tornou seu sonho realidade. Desde que entrei na área da arte, tenho gostado de fazer esboços e pinturas para quartos infantis. No entanto, fui desencorajado por conselheiros e amigos que tinham muito mais experiência na área do que eu. Eles gostaram do meu trabalho, admiraram meu talento, mas disseram que eu não obteria reconhecimento nem pagaria por esse tipo de trabalho. De alguma forma, sempre achei que faria, mas como? Então, no outono passado, ouvi suas palestras e li seus livros e decidi deixar minha imaginação criar a realidade que eu desejava. Isso é o que eu fazia diariamente. Eu imaginava que estava em uma galeria, havia muita empolgação sobre mim, nas paredes pendia minha arte, só a minha, uma amostra de uma mulher, e eu via estrelas vermelhas no muitas das fotos. Isso indicaria que eles foram vendidos. Foi o que aconteceu, um pouco antes do Natal. Fiz um mobile para uma amiga que o mostrou a uma amiga dela que é dona de uma loja de importação de arte em Pasadena. Ele expressou o desejo de me conhecer, então, acompanhei algumas amostras do meu trabalho. Quando ele olhou para a primeira pintura, disse que gostaria de me dar um show individual na primavera. Na noite da inauguração, 17 de abril, um decorador de interiores veio e gostou e me contratou para fazer uma colagem para o quarto de um menino,
que vai aparecer na edição de setembro da Good Music Epping para casa do ano de 1961. Mais tarde, durante a exibição, outro decorador veio e admirou tanto meu trabalho que perguntou se ele poderia providenciar para que eu encontrasse os decoradores de interiores certos, e os proprietários certos, de galerias que iriam comprar e exibir meu trabalho de maneira adequada. Aliás, a mostra foi um sucesso financeiro para o dono da galeria, assim como para mim. O interessante sobre isso é que, aparentemente, esses 3 homens vieram até mim do nada. Certamente, não fiz nenhum esforço durante o tempo de minha imaginação para contatar ninguém, mas, agora, estou conseguindo reconhecimento e tenho mercado para o meu trabalho. E, agora, sei sem sombra de dúvida que não há não quando você aplica seriamente este princípio de que imaginar cria realidade. GL. Ela testou o Potter e provou sua criatividade em performance. Apenas a mente indolente deixaria de enfrentar esse desafio. Paulo afirma: o Espírito de Deus habita em você. 1 Cor. 3:16, Romanos 8:9, 8:11, Tiago 4:5. Agora, examinai-vos para ver se estáis apegados à vossa fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que você falhe em passar no teste. Espero que você descubra que não falhamos. 2 Cor. 13, 5,6. Se todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1:3, não deveria ser difícil para o homem se testar para descobrir quem é esse Criador em si mesmo. O teste provará ao homem que sua imaginação é aquela, que dá vida aos mortos e traz à existência as coisas que não existem. Rom. 4:17. A presença do oleiro em nós é inferida do que ele faz lá. Não podemos vê-lo ali como não a nós mesmos. A natureza do oleiro, Jesus Cristo, é criar e não a criação sem ele. Cada história registrada neste livro é apenas um teste que Paulo pediu aos coríntios. Deus existe real e verdadeiramente no homem, em cada ser humano. Deus se torna totalmente nós. Ele não é nossa virtude, mas nosso eu real, nossa imaginação. Este vídeo tem continuação. Clique no vídeo na tela ou acesse a playlist completa na descrição. Se gostou do vídeo, compartilhe. E se você chegou até aqui, comente: estou cocriando minha realidade de prosperidade e abundância. Gratidão!